O voo da Panair. O desaparecimento no Triângulo das Bermudas brasileiro, parte 1. Um céu sem volta. Em meados de 1942, o Brasil vivia tempos de tensão. A Segunda Guerra Mundial avançava com força, e o Atlântico Sul havia se tornado uma rota estratégica tanto para o transporte aéreo quanto naval. Em meio a esse cenário, a Companhia Aérea Panair do Brasil, uma das mais prestigiadas da época, operava voos regulares entre o continente e pontos estratégicos no Atlântico, como Fernando de Noronha. Um arquipélago isolado, mas de importância militar e logística crucial. Na manhã do dia 16 de abril de 1942, um avião modelo Lockheed Lodestar, operado pela Panair, decolou de Natal, Rio Grande do Norte, com destino a Fernando de Noronha. A bordo estavam 7 tripulantes e 2 passageiros civis. A previsão era de um voo tranquilo, de pouco mais de 2 horas, cruzando um trecho de céu geralmente calmo, embora sujeito a formações de nuvens tropicais e ventos repentinos. O comandante da aeronave era o experiente piloto Antônio Ferreira Mendes, homem de confiança da empresa e veterano das rotas do Atlântico Sul. Os registros mostram que a comunicação entre a torre de controle em Natal e a cabine do Lodestar foi clara até cerca de 1 hora após a decolagem. O último contato indicava que tudo seguia dentro da normalidade. Mas após esse ponto, o silêncio tomou conta. O início do mistério. Quando a hora prevista de chegada passou sem nenhum sinal da aeronave, iniciou-se o protocolo padrão de busca. Aviões da Força Aérea Brasileira, ainda em fase inicial de organização, foram acionados, assim como embarcações da Marinha e até barcos de pesca locais. A área entre o continente e Fernando de Noronha foi vasculhada durante dias. Não se encontrou nada. Nem destroços, nem manchas de óleo, nem sinal de corpos. O sumiço absoluto levantou suspeitas. Estaríamos diante de uma queda catastrófica? Um ataque inimigo? Ou haveria algo mais por trás daquele desaparecimento? No início, cogitou-se que o avião pudesse ter sido abatido por um submarino alemão. Afinal, a costa brasileira já havia sido palco de ataques e afundamentos de navios por U-boats nazistas. Mas nem os serviços de inteligência dos Estados Unidos, nem as forças brasileiras conseguiram encontrar qualquer indício que confirmasse essa hipótese. O caso caiu no esquecimento dos registros oficiais, mas jamais desapareceu da memória dos pescadores da região. As luzes sob o mar, décadas depois, moradores de Fernando de Noronha começaram a contar histórias. Em especial, os pescadores mais antigos falavam com frequência de uma área específica do mar, a noroeste do arquipélago, conhecida entre eles como o Buraco Sem Fundo. Segundo relataram, em noites de maré calma e céu claro, era possível ver uma estranha luminosidade emergindo das profundezas. Luzes alaranjadas ou azuladas, como se houvesse algo vivo, ou elétrico, muito abaixo da superfície. Um pescador chamado Zé Vicente, entrevistado por um jornalista em 1974, relatou com detalhes uma experiência vivida em 1958. Estávamos com a canoa perto da ponta da Sapata. O mar estava parado, parecia vidro. Quando olhei para baixo, vi uma luz forte, azul, que ia se mexendo devagar, como se fosse uma máquina girando. Meu irmão também viu. A água ali ficou morna, e a bússola do barco pirou. Nunca mais voltei naquele canto. Outros relatos semelhantes surgiram ao longo dos anos. As luzes, as alterações magnéticas, a sensação de calor repentino na água. Algumas embarcações pequenas teriam apresentado falhas nos sistemas elétricos, como se uma força desconhecida interferisse com a tecnologia. Mas o que isso teria a ver com o desaparecimento do avião da Panair? O Triângulo das Bermudas brasileiro? Com o tempo, estudiosos e entusiastas do paranormal começaram a traçar paralelos com o famoso Triângulo das Bermudas, no Caribe, onde dezenas de aviões e navios desapareceram misteriosamente. A área próxima a Fernando de Noronha, segundo alguns pesquisadores independentes, apresentaria características semelhantes: falhas eletromagnéticas, anomalias gravitacionais e fenômenos ópticos não explicados.
Um dos primeiros a levantar essa hipótese foi o professor e oceanógrafo Luiz Ramalho, da antiga Escola de Marinha do Recife. Em um artigo de 1969, ele sugeriu que correntes submarinas incomuns e campos magnéticos instáveis poderiam estar por trás dos relatos, e talvez também da queda do avião em 1942. Mas e os destroços? Essa é a pergunta que permanece até hoje sem resposta. Mesmo com o avanço da tecnologia, buscas realizadas por empresas privadas nos anos 80 e 90 não encontraram vestígios do Lodestar. Algumas teorias indicam que ele teria afundado em uma fenda abissal pouco explorada, a chamada Depressão de Noronha, uma formação geológica que se estende por mais de 4.000 metros de profundidade. Outros, mais ousados, falam em portais dimensionais. Em entrevistas dadas ao programa Linha Direta nos anos 2000, estudiosos da ufologia brasileira afirmaram que o desaparecimento da aeronave poderia ter envolvido interferência de inteligências não humanas, baseando-se nos relatos das luzes submersas e no silêncio absoluto dos radares da época. Testemunhos esquecidos. Pouco se fala, no entanto, de um depoimento raro feito por um ex-militar da base aérea de Fernando de Noronha. Em 1983, em entrevista gravada por um documentarista francês, o sargento reformado Mauro Coutinho afirmou que no dia seguinte ao desaparecimento do avião da Pan Air, um grupo de militares norte-americanos desembarcou na ilha sem qualquer aviso oficial. Eles chegaram como quem já sabia onde procurar. Trouxeram equipamentos que a gente nunca tinha visto. Fizeram um sobrevoo sobre a parte norte do arquipélago, lançaram boias com luzes e recolheram alguma coisa do mar. Nunca soubemos o que era. Depois partiram sem falar nada com ninguém. Esse trecho da entrevista foi pouco divulgado, e os negativos originais teriam desaparecido durante a década de 1990. Hoje, restam apenas transcrições incompletas e o testemunho de pesquisadores que ouviram a gravação. Se foi mesmo verdade, o que esses militares estrangeiros estariam fazendo ali? O que procuravam no fundo do mar? Parte 2. Ecos de um céu silencioso. Os nomes esquecidos. Por muito tempo, pouco se falou sobre quem estava a bordo do avião desaparecido. A falta de documentos digitais, somada ao período de guerra, fez com que a tragédia fosse praticamente apagada da memória coletiva brasileira. Mas algumas famílias nunca esqueceram. Entre os passageiros civis estava Heloísa Mendonça, filha de um comerciante influente de Natal, que viajava a Fernando de Noronha para visitar o noivo, um sargento da aeronáutica. Sua família pressionou autoridades, publicou notas em jornais e até buscou ajuda com diplomatas estrangeiros, mas nunca obteve resposta. Outro nome era Matheus Goulart, engenheiro de rádio contratado pela própria Pan Air. Ele iria fazer manutenção nos equipamentos de comunicação da ilha. Seu irmão, Joaquim Goulart, escreveu um diário durante mais de 10 anos, anotando cada pista, cada boato, cada novo relato de alguém que dizia ter visto luzes ou ouvido ruídos no céu na noite do desaparecimento. Segundo relatos familiares, em uma ocasião, Joaquim chegou a ser advertido por militares para parar de fazer perguntas. Isso levanta suspeitas. O caso teria sido abafado? A imprensa e o silêncio. Em 1942, o Brasil caminhava lentamente para se alinhar aos aliados na Segunda Guerra. O governo de Getúlio Vargas, pressionado pelos ataques de submarinos alemães, adotava uma postura mais cautelosa e controlava fortemente a informação divulgada à população. A notícia do sumiço do avião saiu em pequenos artigos, sem alarde. O Jornal do Comércio do Recife publicou uma nota no rodapé com o título: Avião da Pan Air desaparece próximo a Noronha, buscas em andamento. No entanto, nenhuma cobertura mais aprofundada foi feita. Nenhuma menção aos passageiros, nenhuma entrevista com as famílias. Um repórter do Correio da Manhã, chamado Henrique Portela, teria tentado publicar uma reportagem mais completa, mas, segundo seus descendentes, o texto foi vetado por motivos de segurança nacional, o que o governo não queria que se soubesse. O avião, Lodestar, o modelo desaparecido,
era um Lockheed Lodestar L-18, uma aeronave de médio porte, usada tanto para fins civis quanto militares. Era considerado moderno para a época, com capacidade para 17 pessoas, motores radiais potentes e autonomia de mais de 1.000 quilômetros. O Lodestar da Panair havia passado por manutenção em fevereiro de 1942, com revisão completa dos motores e dos sistemas elétricos. Segundo registros mantidos por antigos funcionários da empresa, o aparelho tinha excelente histórico de segurança. O comandante Antônio Ferreira Mendes era um veterano de mais de 1.000 horas de voo no trecho Natal-Noronha. Ele conhecia bem os riscos da rota. Tempestades tropicais repentinas, nuvens cúmulo-nimbo que surgem do nada, correntes de ar ascendentes. Mas também sabia como evitá-las. Então por que naquele dia ele teria se metido em apuros? Ou, será que ele nunca chegou a enfrentá-los? Relatos do mar. Anos após o desaparecimento, em 1952, um barco de pesca artesanal, o São Benedito II, que navegava entre os atóis das Rocas e Noronha, relatou ter encontrado boias de madeira flutuando no mar. Em uma delas, havia letras quase apagadas. Pá, ar, do B, il. O pescador responsável, conhecido apenas como Neco da Ilha, contou a história em uma roda de conversa, mas não chegou a entregar a boia a nenhuma autoridade. Anos depois, o objeto desapareceu. Histórias como essa se multiplicam entre os moradores da região. Alguns falam de um ronco de motor ouvido debaixo d'água, outros de luzes que pareciam dançar no fundo do mar. A maioria dos relatos coincide em 2 pontos. Sempre ocorrem na mesma área e frequentemente durante fases específicas da Lua. Mergulhos proibidos. Em 1997, uma equipe de mergulhadores da Universidade Federal de Pernambuco conseguiu autorização para explorar a depressão de Noronha em um projeto científico voltado ao estudo de biologia marinha. No entanto, em uma das primeiras imersões com uso de sonar de varredura lateral, detectaram uma anomalia metálica a mais de 800 metros de profundidade, cuja forma lembrava o contorno de uma fuselagem. Antes que pudessem agendar uma nova descida para confirmar, a autorização do projeto foi suspensa por razões de segurança. O relatório técnico foi arquivado e o acesso restringido. 2 membros da equipe, sob anonimato, afirmaram que receberam visitas de oficiais da Marinha e foram instruídos a não alimentar especulações. Mais uma vez, a sombra do silêncio pairava sobre a verdade. A conexão com os Estados Unidos. O arquipélago de Fernando de Noronha teve presença militar americana durante a Segunda Guerra, como parte de um acordo sigiloso entre o CMUA e o Brasil. Documentos revelados em 2002 por pesquisadores da Universidade de Georgetown indicam que havia, sim, voos secretos realizados entre Natal, Noronha e bases nas Guianas. É possível que o avião da Panair estivesse, de alguma forma, envolvido nesse contexto? Teria transportado algo além dos passageiros declarados? O nome de um dos tripulantes, George H. Lowen, não consta em nenhum registro civil brasileiro. Porém, documentos desclassificados dos Ettermars-Hella mencionam um técnico de comunicações com esse nome, trabalhando no Brasil entre 1941 e 1942, justamente em operações de apoio ao Atlântico Sul. Mais um mistério na lista crescente de segredos. Parte 3. Segredos nas profundezas. A redescoberta de um dossiê. Em 2004, o pesquisador cearense Paulo Varela, entusiasta da história da aviação brasileira, encontrou em um leilão de papéis antigos, no centro de Recife, uma pasta de couro desgastada. Dentro, havia mapas manchados de sal, recortes de jornais, datados entre 1942 e 1950, e uma carta escrita à mão, endereçada ao então ministro da Aeronáutica, datada de 19 de abril de 1942, apenas 3 dias após o desaparecimento do avião da Panair. O documento foi assinado por capitão Edson Maciel, responsável pelas comunicações na base de Fernando de Noronha. Nela, Maciel afirmava: "Recebemos ontem à noite sinais em código Morse, de origem não identificada, com conteúdo fragmentado e possível origem aérea.
Os sinais duraram cerca de 90 segundos e cessaram abruptamente. Cruzamos as coordenadas estimadas com o último ponto de contato do voo 9C-87 da Pan Air. Coincidem quase que perfeitamente. O mais impressionante era o anexo, uma tentativa de transcrição dos sinais. Entre as palavras desconexas, destacava-se repetidamente o termo descendo, e uma sequência quase codificada: luz marquente descendo ajuda. Nunca se soube o que aconteceu com o capitão Edson Maciel. Nem a carta foi respondida, segundo os documentos do arquivo. Até onde se sabe, ela jamais foi tornada pública antes da descoberta de Varela. Depoimentos militares. O silêncio ordenado. No fim dos anos 2000, 2 ex-militares da Aeronáutica Brasileira deram entrevistas ao historiador Márcio da Cunha Torres, autor de um estudo sobre desaparecimentos aéreos no Atlântico Sul. Um deles, identificado apenas como Cabo Arnaldo, trabalhou por mais de 15 anos como operador de rádio na base de Fernando de Noronha. Segundo ele, em 1942, houve ordens diretas de não mencionar o voo da Pan Air nos relatórios oficiais da unidade. O caso foi tratado como falha de navegação em zona sensível, expressão que, segundo Arnaldo, era usada para ocultar ocorrências com risco de exposição pública. Já um segundo militar, Tenente Lima, relatou que foi designado a acompanhar os americanos em sobrevoos feitos no mesmo mês do desaparecimento. Eles usavam equipamentos que pareciam detectar coisas debaixo d'água, uma espécie de radar marítimo. Um dia, acharam algo, lançaram uma boia iluminada, marcaram a posição e disseram apenas: "Isso não pertence mais ao seu país." Lima disse que nunca entendeu exatamente o que viram. Mas lembra que, após aquele voo, os americanos passaram mais 3 dias na ilha, mantidos sob proteção armada. Estávamos em guerra, mas aquilo parecia outra coisa. Parecia algo que ninguém queria explicar. Uma carta guardada por 60 anos. Em 2006, a neta de um dos passageiros desaparecidos, a professora Maria das Graças Mendonça, encontrou entre os pertences antigos da família uma carta datada de 15 de abril de 1942, escrita por Heloísa Mendonça, a jovem que embarcou no voo fatídico. A carta estava endereçada ao pai e dizia: "Pai, estou um pouco apreensiva. Um dos técnicos aqui comentou que os voos para Noronha andam meio esquisitos. Falam de falhas nas bússolas e de uma tal luz que segue o avião. Achei exagero, claro. Mas se algo acontecer, saiba que estou feliz por ter vindo ver Joaquim. E que amo vocês." A carta virou parte de uma pequena exposição montada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Visitantes deixaram bilhetes e orações. Alguns relataram que sentiram uma energia estranha ao ler a carta. Teorias e hipóteses. A esta altura, o caso já havia cruzado a fronteira entre a história factual e o campo das especulações. Entre as teorias mais discutidas por estudiosos e curiosos estão: 1. Anomalia geofísica. Segundo o físico marinho Eduardo Alencar, a região de Noronha apresenta fluxos magnéticos irregulares causados por falhas geológicas submarinas. Isso poderia afetar bússolas e instrumentos de navegação, especialmente em aeronaves mais antigas. Se o Lodestar perdeu o rumo por causa dessas interferências, pode ter voado direto para uma área sem retorno. 2. Acobertamento militar. A hipótese mais defendida por ufólogos e investigadores independentes. O voo teria se aproximado demais de uma operação secreta americana ou brasileira. Talvez até presenciado algo não destinado a olhos civis. O desaparecimento, então, teria sido deliberadamente escondido e os destroços removidos. 3. Interferência não humana. A mais controversa. A área onde o avião desapareceu coincide com múltiplos relatos ufológicos nos anos seguintes. As luzes sob o mar, os relatos de perda de orientação, os ruídos inexplicáveis vindos do céu, todos se repetem em padrões similares aos do Triângulo das Bermudas. Alguns teóricos defendem que a aeronave foi atraída por uma fonte de energia desconhecida, talvez de origem extraterrestre ou interdimensional. 4. Fenda abissal. Pesquisadores ligados à geologia oceânica
afirmam que há uma zona de fenda no leito marinho, entre 3.000 e 4.000 metros de profundidade. Um avião que caísse ali jamais seria encontrado sem tecnologia avançada. A hipótese explicaria a ausência de destroços, mas não explica os sinais de rádio e os relatos dos moradores. O silêncio continua. O governo brasileiro, questionado várias vezes nos últimos 20 anos sobre o desaparecimento do voo da Pan Air, mantém a posição oficial de voo perdido por causas desconhecidas. Já os arquivos da Pan Air, que faliu em 1965, após ser pressionada politicamente, desapareceram em grande parte. Muitos documentos foram comprados por colecionadores. Outros simplesmente sumiram. Em 2015, uma tentativa de reabrir o caso como acidente aéreo não resolvido foi protocolada por pesquisadores da UFRN, mas foi arquivada por falta de provas materiais. Mesmo assim, pescadores continuam relatando luzes. Moradores da ilha ainda evitam certas áreas à noite. E os mais velhos contam que o mar ali engole até o tempo. Parte 4. Entre o mito e a verdade. Mergulhos modernos, mistérios antigos. Em 2017, uma expedição independente organizada por mergulhadores técnicos da costa nordestina, liderada por Gabriel Silveira, tentou localizar a tal anomalia metálica, identificada em 1997 por cientistas da UFPE, a qual havia sido abruptamente retirada do cronograma oficial de estudos. Utilizando drones subaquáticos de longo alcance e sonares de alta resolução, a equipe passou 9 dias mapeando áreas próximas à depressão de Noronha, a quase 80 quilômetros da ilha. Eles identificaram duas formações incomuns, simétricas e metálicas, a 1.900 metros de profundidade. O formato lembrava duas asas ou painéis metálicos, mas com ângulos que não correspondiam a embarcações comuns. A profundidade impediu qualquer inspeção visual direta. A pressão ali é intensa, e o equipamento civil disponível não alcançava com segurança. No entanto, as imagens foram levadas a especialistas em aviação. O engenheiro aeronáutico aposentado Jairo Teixeira, ex-funcionário da Embraer, analisou os contornos e disse: "É impossível afirmar que seja o Lodestar da Pan Air, mas posso dizer que não parece com nada que usamos em embarcações ou aviões modernos. Se for destroço, é de algo feito há muito tempo, ou de algo que nem conhecemos ainda." Depois da repercussão inicial, o grupo teve seus canais nas redes sociais desativados por motivos não explicados. O próprio Silveira deu uma entrevista breve ao jornal O Globo, onde afirmou: "Fomos pressionados a parar por órgãos que nem sabíamos que estavam nos monitorando." O mistério ganhava um novo tipo de silêncio: o digital. Turistas e as luzes inteligentes. Nos últimos 15 anos, a região de Fernando de Noronha se transformou num dos pontos turísticos mais desejados do Brasil. Com isso, aumentaram também os relatos vindos de visitantes que afirmam ter presenciado fenômenos estranhos nos céus ou no mar. Um casal de fotógrafos alemães, Kurt e Anna Vogel, registrou em 2019 uma sequência de luzes vermelhas no céu que pareciam se mover contra o vento. Segundo o depoimento em seu blog, os arquivos de vídeo foram analisados por entusiastas de ufologia e descartaram a hipótese de drones ou lanternas chinesas. Outro caso emblemático ocorreu em 2022, quando um grupo de mergulho recreativo noturno, saindo da praia do Atalaia, relatou ver luzes debaixo d'água, profundas e imóveis, como se alguém estivesse observando de baixo para cima. As luzes teriam durado cerca de 5 minutos antes de desaparecerem sem deixar rastros. Um dos instrutores, que pediu anonimato, relatou que ao voltar ao continente, foram procurados por pessoas com crachás federais, pedindo os cartões de memória das câmeras subaquáticas. Os turistas não quiseram dar entrevistas. A história, no entanto, vazou em fóruns especializados e acendeu ainda mais a chama do mistério. De caso oculto à lenda popular. Com o tempo, o desaparecimento do voo da Pan Air deixou de ser apenas um acidente aéreo esquecido e passou a ser contado como lenda nas escolas e vilas costeiras do Nordeste. Na cidade de Touros, RN, há pescadores que juram que o avião está lá, enterrado no fundo do mar, inteiro, como se o tempo não o tivesse tocado.
Alguns acreditam que ele foi levado por uma força maior, uma fenda de outro mundo, que se abre só em certas luas. Outros vão além e dizem que as luzes não são do avião, mas de quem o levou. Em Fernando de Noronha, guias turísticos evitam falar abertamente sobre o caso. Mas em rodas de conversa, moradores antigos contam que em noites muito calmas, se você olhar de cima do Morro do Pico, pode ver um brilho no mar que não é reflexo da lua. O folclore cresceu tanto que virou tema de um episódio da série Mistérios do Brasil, do canal Curioso TV, e de um documentário premiado em festivais de cinema alternativo, Eco de um Motor Submerso, 2021. As perguntas que ainda ecoam, apesar de todo o avanço tecnológico e da abertura parcial de arquivos históricos no Brasil e no EUA, nenhum órgão oficial reconhece a existência de provas concretas de que o voo 987 da Pan Air foi derrubado, sequestrado ou escondido. No entanto, há perguntas que insistem em reaparecer. Por que as buscas foram encerradas tão rapidamente? Por que registros oficiais do voo foram retirados dos arquivos da Pan Air antes da falência? Por que testemunhos civis e militares foram silenciados por décadas? O que explicaria os sinais de rádio captados após o desaparecimento? Por que ainda hoje há tentativas de impedir explorações civis na área? Muitos investigadores, jornalistas e civis que tocaram nesse tema dizem a mesma coisa. Parece que existe uma força invisível interessada em manter esse caso esquecido. Mas o mar, dizem os mais velhos, nunca esquece. Parte 5. O céu, o mar e o silêncio. Uma tragédia sem corpo, um mistério sem fim. O desaparecimento do voo 987 da Pan Air do Brasil, em abril de 1942, permanece como um dos episódios mais misteriosos da história da aviação nacional. Foram 23 pessoas a bordo, entre elas pilotos experientes, uma jovem enfermeira, um engenheiro britânico e até um tenente da Marinha Brasileira. Não houve destroços, não houve corpos, só o silêncio do oceano. Nos 83 anos que se passaram desde aquela noite, surgiram pedaços de documentos, áudios desaparecidos, cartas esquecidas em baús de família e depoimentos abafados. Tudo isso compõe um quebra-cabeça incompleto, onde cada peça parece contradizer a anterior, ou ser propositalmente escondida. O que realmente aconteceu com aquele avião? Talvez ninguém saiba ao certo, mas os indícios apontam para algo muito maior do que um simples acidente. Algo que mistura guerra, segredos de Estado, possíveis experiências com radar e até fenômenos inexplicáveis no mar. As teorias consolidadas. Vamos revisar de forma resumida as principais hipóteses que ainda hoje circulam entre pesquisadores. 1. Erro de navegação. Plus. Falha técnica. A teoria mais convencional. O avião, desorientado por interferências magnéticas ou problemas de instrumentos, teria caído no mar, talvez sem deixar vestígios. Pontos fracos. Não explica os sinais de rádio posteriores, nem os relatos das luzes. 2. Operação militar secreta. O avião teria entrado por engano em uma zona de testes ultra-secreta, brasileira ou americana, durante a Segunda Guerra Mundial. Pode ter sido abatido ou retirado da cena. Pontos fortes. Explica o desaparecimento rápido das investigações e o silêncio dos militares. 3. Anomalia geofísica ou eletromagnética. A área entre Noronha e a costa do Rio Grande do Norte apresenta fenômenos inexplicáveis no campo magnético, podendo causar desorientação total. Pontos fortes. Apoiado por estudos científicos. Coincide com relatos de bússolas loucas. 4. Fenômeno desconhecido ou inteligente. A aeronave teria interagido com algum tipo de força não identificada, natural ou artificial, capaz de afetar instrumentos e até absorver objetos. Pontos fortes. Explica as luzes, os sinais de rádio fragmentados e a ausência de restos. 5. Ocultamento intencional. O caso teria sido abafado desde o início por envolver algo que as autoridades, civis ou militares, decidiram esconder da população. Pontos fortes. Reforçado pelos testemunhos de censura,
apagamento de arquivos e pressões sobre mergulhadores modernos. O Brasil e seus triângulos esquecidos. Enquanto o mundo olha para o Triângulo das Bermudas no Caribe, poucos sabem que o Brasil tem sua própria zona misteriosa, um triângulo silencioso, formado por 3 vértices simbólicos: Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Mar de Touros. Nessa região, acumulam-se relatos desde o século XIX. Embarcações que sumiram, barcos encontrados à deriva com comida quente na mesa, pescadores que dizem ver discos sob o mar, e até vozes captadas por rádio que ninguém consegue explicar. Pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba propuseram em 2020 a criação de uma área de estudo permanente para anomalias marinhas e aeroespaciais no Atlântico Sul. O projeto nunca avançou. Quando o mito vira espelho, o que o caso da Panair nos mostra, mais do que qualquer resposta, é o modo como o Brasil lida com seus mistérios. Com desconfiança, medo, mas também com fascínio. Nas escolas de Pernambuco, crianças aprendem a história da aviação, mas raramente ouvem falar do voo 987. Nas igrejas do interior do Rio Grande do Norte, ainda há quem acenda velas em memória dos desaparecidos, como se eles estivessem apenas do outro lado. Para muitos pescadores, o avião está lá embaixo, inteiro, em outro tempo, preso numa dobra do mar, esperando ser libertado. E talvez o que assuste mais não seja o fato de que um avião desapareceu, mas sim o fato de que ninguém jamais quis encontrá-lo de verdade.